O ateísmo está se espalhando pelo mundo numa velocidade exponencial, como se fosse uma espécie de vírus contaminando mentes no mundo inteiro. As religiões estão em crise. A humanidade se encontra perdida, sem referências e sem saber para onde olhar em um mundo que se apresenta cada vez mais sem sentido. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a causa fundamental por trás desses fenômenos e o que isso tem a ver com a sua vida hoje. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. A religião fracassou. Caiu no abismo do descrédito e a humanidade se afastou de Deus. O ateísmo está crescendo como uma espécie de vírus sem controle, impregnando e adoecendo todo o tecido social. E com a queda da religião, nós estamos assistindo aos pilares da civilização desmoronarem bem diante dos nossos olhos. A humanidade se vê agora numa espécie de oceano sem praias, da falta de sentido na vida e do vazio existencial. O Simbolismo Secreto da Bíblia, canal que nós estamos inaugurando nesse momento com esse vídeo, nós vamos demonstrar que a causa fundamental por trás da queda da religião está no fato da Bíblia ter sido interpretada de forma literal ao longo dos séculos, quando na verdade a Bíblia possui uma linguagem profundamente simbólica. E apenas quando a gente conhece esses símbolos, a gente pode compreender os mistérios que a Bíblia encerra, os mistérios que contém na mensagem bíblica. O simbolismo secreto da Bíblia significa mais de 2000 anos de tradição religiosa, filosófica e artística, desvelados diante dos nossos olhos como jamais foi feito na história. E significa também a cura definitiva para essa doença da alma chamada ateísmo e que está acometendo essa civilização decadente na qual a gente vive hoje. Nesse canal e no livro de mesmo nome, nós vamos revelar o ensinamento secreto que Jesus entregou aos seus apóstolos e aos seus discípulos mais próximos. E como uma espécie de cortina que se abre, que revela o mistério, a gente vai ver o mistério que estava oculto. A letra morta vai vir ao chão e o espírito que vivifica a palavra se revela, iluminando o que antes estava em trevas. Se você é uma pessoa que se sente sem uma referência sólida na vida, se você está decepcionado com a religião, mas ao mesmo tempo você sabe que o Cristo é real, você sabe que a vida espiritual é algo importantíssimo na nossa vida, me acompanha nesse vídeo, que a partir de hoje você vai começar a olhar a religião e a olhar o cristianismo de uma forma que você nunca enxergou antes. O ateísmo é um dos fenômenos que mais cresce no mundo hoje. É uma visão cada vez mais comum, é que se você é uma pessoa instruída, uma pessoa sensata, uma pessoa que acredita na religião, se espera que você não acredite em Deus. E, segundo grande parte dos intelectuais do mundo de hoje, acreditar em Deus é uma espécie de forma primitiva, uma forma rudimentar de entender o mundo. E pertence a uma espécie de etapa infantil da humanidade que precisa ser superada o quanto antes possível. Ao mesmo tempo, nós nunca tivemos uma humanidade que estivesse tão perdida e tão psicologicamente doente como a nossa humanidade dos dias atuais. O chamado vazio existencial e a falta de referências sólidas na vida das pessoas se tornaram mais do que uma coisa comum, elas se tornaram praticamente uma regra. Os transtornos psicológicos, a depressão, a ansiedade,
a síndrome do pânico e muitos outros, eles se tornaram mais comuns do que lavar as mãos. E a crua realidade dos fatos é que a gente está vivendo numa sociedade deprimida, ansiosa e insegura. A própria Organização Mundial de Saúde fala que o estresse e a depressão são os maiores males do século XXI. O suicídio cresce num ritmo cada vez mais acelerado. A cada ano a gente observa esse aumento, especialmente entre os mais jovens. Tem uma frase super interessante de Krishnamurti, um autor oriental, que diz: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E essa é uma crua realidade. O que acontece? Durante séculos, a religião ela foi a bússola moral e existencial da civilização. Só que ela caiu num abismo de descrédito. Os dogmas religiosos, eles soam como uma coisa medieval para uma sociedade conectada e tecnológica que nós temos hoje. E os representantes religiosos envoltos em escândalos, em corrupções, como qualquer bandido comum, eles não parecem servir de referência a ninguém. E aí, desanimada, a humanidade olha para os lados, em busca de referências, em busca de um norte para a sua vida, de uma espécie de um obelisco pétreo, sábio, que aponte de maneira clara o que são as bases da existência e qual a referência que a gente precisa guiar a nossa vida. E aí a humanidade fica confusa porque ela não encontra esse marco legítimo. E aí, de um lado, a gente encontra novas tecnologias que facilitam a vida e que trazem conforto, mas que sempre atuam no âmbito mais superficial da existência. A tecnologia ela pode ser muito útil em muitos aspectos, mas melhorar a nossa comunicação à distância, facilitar com que a comida chegue até a nossa casa, ou até mesmo o avanço da medicina, essas questões elas não respondem às questões relacionadas ao cerne da existência humana. Essas questões elas atuam resolvendo problemas relacionados à parte superficial da vida, em tornar a sobrevivência mais cômoda, mas elas não trazem, e elas nunca vão trazer, uma resposta ou um conforto a nível mais profundo, mais relacionado ao propósito da nossa existência. Então, isso de um lado, as tecnologias. De outro, a gente vê um incentivo ao prazer desenfreado, a ideia de que não existe sentido na vida, e isso faz crescer de forma exponencial essas ideologias ligadas ao niilismo e ao questionamento dos valores religiosos, que até então sustentaram o nosso mundo. E aí, claramente, existe uma percepção cada vez maior de que nada faz sentido, de que não existe uma causa maior para a nossa existência, e o único que se pode fazer é anestesiar esse vazio com a maior quantidade possível de prazer que a pessoa puder experimentar. E aí o que acontece é que a humanidade entra num círculo vicioso, porque quanto maior o prazer, maior a infelicidade depois, quando a gente constata que o prazer é um fogo-fato, é algo efêmero, é algo superficial, é algo vazio. A gente constata, ao se embriagar de prazer, que sentir prazeres não tem nada que ver com possuir felicidade. E aí, sem nenhuma outra referência, sem nenhuma referência que aponte para uma saída dessa encruzilhada que a humanidade se encontra, a humanidade se mantém aí, como uma espécie de aqueles ratinhos dentro de uma gaiola, correndo dentro de uma rodinha, sem sair do lugar, se esforçando, aflito, mas sem conseguir sair do lugar. E a gente pode apontar várias causas para o fenômeno do ateísmo. São várias. Mas tem uma delas que, em especial, em particular, é certamente uma das raízes do problema. E se trata do Gênesis bíblico. E o motivo é muito simples. Qual pessoa instruída, sensata, que passou pela universidade, que acredita na ciência,
acreditaria que toda a humanidade surgiu a partir de Adão e Eva. Quem em sã consciência acreditaria que uma serpente falante convenceu a Eva e Eva convenceu a Adão a comer uma maçã e que por comer uma fruta toda a humanidade caiu em desgraça? Como é possível que Adão e Eva, que tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e que esses filhos geraram toda a humanidade? Se eram 2 homens, e se necessita de um homem e uma mulher para poder gerar descendentes. Essa questão, meus amigos, acreditem, isso aí está na raiz do divórcio entre ciência e religião. Essa questão, o Gênesis bíblico, ele está na raiz do afastamento cada vez maior das massas humanas da religião. O ateísmo, no fundo, ele é um rechaço ao Gênesis bíblico, porque considera o Gênesis infantil e sem espaço no mundo moderno, tecnológico e no mundo que é pautado pela lógica. A humanidade, ela escolheu virar as costas para a fé porque a religião, ela parece estar desconectada da realidade e dos problemas reais da vida. Porém, prestem atenção nisso. Assim como é ingênuo a gente acreditar que em uma serpente falante, é também bastante ingênuo a gente reduzir a profundidade do simbolismo religioso a um conto de fadas sem vínculo com a realidade. Debochar da mitologia contida nos livros sagrados e classificar essas mitologias como infantis ou inúteis é um sinal inequívoco de soberba e da mais completa ignorância, porque se trata de julgar algo que no fundo a gente não entende. Tem uma frase excelente de Victor Hugo que diz: quem ri do que não conhece está a caminho de ser idiota. A raiz dessa questão se encontra num único ponto. A Bíblia, ela possui uma linguagem simbólica e ela não pode ser lida de forma literal. A linguagem bíblica ela é uma linguagem baseada em arquétipos. É uma linguagem que utiliza parábolas. É uma linguagem metafórica e profunda. Além de também se tratar de uma linguagem hermética, de uma linguagem codificada, de uma linguagem secreta, escrita por iniciados para iniciados nos mistérios da vida e da morte. Apenas quem conhece, quem possui o código que desvela esses símbolos, pode compreender o seu conteúdo, para que assim esse conteúdo não seja profanado ou tergiversado. Realmente, nenhuma criança de 7 anos de idade acreditaria que uma serpente pode falar, mas tampouco que o ato de comer uma fruta pode levar bilhões de seres humanos a cair em desgraça. Se a gente toma a Bíblia letra morta de forma literal, a gente fatalmente vai cair no erro, a gente vai cair no absurdo. Se a gente entende o jardim do Éden e a expulsão do paraíso como algo literal e histórico, foi exatamente isso que fez com que as correntes religiosas do Ocidente, ao longo dos séculos, originassem isso que se chama dogma. E o dogma nada mais é do que uma crença cega, uma verdade emprestada onde não existe compreensão de fundo, onde não existe relação entre o conceito e a realidade imediata. E quando a gente utiliza dogmas, crenças cegas, como bússola para a gente se mover na existência, dogmas que no fundo a gente não compreende, a gente infelizmente acaba tendo uma visão muito estreita do mundo. A gente acaba tendo uma tendência marcada a ser superficial do ponto de vista do debate filosófico. Quando a gente escolhe como base das nossas vidas dogmas que a gente não compreende, a gente está se apoiando psicologicamente numa base falsa. E a gente está fazendo de nós mesmos uma árvore sem raízes. E aí, qualquer vento mais forte, qualquer situação de vida
mais complicada pode derrubar a crença que a gente criou, porque ela não está enraizada na realidade. Especialmente quando a gente quando a gente não encontra nenhuma explicação no dogma religioso para problemas reais que a gente enfrenta na nossa vida. A existência é uma espécie de mar aberto, incontrolável, que muitas vezes apresenta suas ondas e apresenta os seus ventos fortes, que investem contra a embarcação pequenininha da nossa existência. E aí sopram os ventos do destino, sem saber para onde exatamente que eles estão nos empurrando, que esse vento está nos empurrando, quebra contra a gente as ondas das circunstâncias, das diversas circunstâncias da vida, sem a gente saber se a gente vai conseguir superar essas circunstâncias. E tudo que a gente tem é isso, um mar aberto, sem qualquer sinal de praia. E para a gente poder se guiar por esse belo e tempestuoso mar que é a existência, só é possível quando a gente sabe navegar e quando a gente possui um mapa. É preciso saber ler as estrelas, é preciso compreender os ventos e as marés e, mais acima de tudo, a gente precisa saber ler o mapa. A gente saber para onde a gente está indo, a gente precisa ter um mapa em mãos. Os livros sagrados, assim como a Bíblia e assim como outros, eles são um mapa que explica o que é esse oceano da existência. Como se navega por ele para poder chegar ao porto seguro que, no fundo, todos nós estamos buscando. Só que quando a gente vive por crenças, sejam crenças religiosas, crenças científicas ou ideológicas, de qualquer índole, é a mesma coisa que a gente se guiar por um mapa que a gente não compreende. E a gente não quer aceitar uma realidade fundamental. A realidade de que nós estamos perdidos. A gente não sabe onde fica o nosso porto seguro e a gente nem sabe se de fato esse porto seguro existe. O ponto é que as almas verdadeiramente iluminadas e espirituais, elas não funcionam por dogmas. Elas não funcionam por crenças. Os homens e mulheres da nossa história que alcançaram graus de iluminação, que alcançaram familiaridade com isso que a gente chama de divino, eles possuíam uma vida espiritual que era baseada na compreensão profunda das leis divinas. E era baseada na vivência direta, na vivência real, aqui e agora, com a vida espiritual. São pessoas que viveram uma relação direta com o reino do metafísico. Algo tão real e objetivo quanto a gravidade embaixo dos nossos pés agora. O problema, ele não está nos livros sagrados. O problema, ele está nas crenças que se criaram em torno dos livros sagrados, por não saber interpretar esses mesmos livros sagrados corretamente, por não se possuir a chave que permite a leitura desses livros sagrados. A crença foi, é e sempre será um dos maiores problemas que a humanidade possui. Seja uma crença religiosa ou uma crença materialista. Quando a gente crê, o que a gente está fazendo é apostar a nossa vida numa hipótese. É tomar como verdade uma dentre infinitas possibilidades. É a gente validar algo que na realidade a gente não experimentou. E, portanto, a gente não sabe se de fato aquilo é verdadeiro ou não. A crença é um castelo de areia, é uma casa sem paredes e sem fundações, que pode ser derrubada com um simples empurrão. A gente pode criar teorias sobre qualquer coisa. E o fato da gente acreditar nessas teorias que a gente criou não significa que elas sejam verdadeiras. Um cientista, veja bem, um cientista ateu e materialista, ele pode discorrer uma teoria de forma brilhante, com uma lógica brilhante, apresentando o argumento de que Deus não existe. O fato do seu argumento ter lógica significa que ele está certo? É óbvio que não. Uma coisa pode ser extremamente lógica e não ser verdadeira. Da mesma forma,
Um crente pode apresentar uma outra teoria, igualmente lógica, ou até mesmo com uma lógica superior à do cientista ateu, apresentando o argumento de que sim, Deus existe. Mas e aí, depois disso, o quê? Quem está certo? O mais lógico? Não. Lógica não é sinônimo de verdade. Teorias são conceitos que saíram da mente de alguém. E saíram da mente de alguém como resultado de correntes de raciocínios, lutando na mente do teórico. Esses pensamentos, depois de muita especulação mental, de batalhas no labirinto intrincado que é a mente, chega a um conceito. O teórico que elaborou o conceito, ele deseja ardentemente que esse conceito que ele elaborou corresponda a isso que se chama verdade. Mas ele jamais tem a certeza de que, de fato, é verdade. As teorias, no fundo, elas não passam de hipóteses. São conjecturas mentais que não são a mesma coisa que experimentar diretamente a verdade sobre algo. A gente pode elaborar, por exemplo, um conceito bastante lógico sobre a origem do Sol, como que o Sol surgiu. E a gente pode chegar a acreditar que nós somos brilhantes. A gente pode brindar, comemorar, dizendo para o mundo inteiro que nós descobrimos a origem do Sol. Só que a gente não estava lá no evento, a gente viu o Sol nascendo, nós não vimos. A gente não estava presente quando a nossa amada estrela que nos dá vida, a gente testemunhou esse momento? Não. Então essa não passa de uma conjectura, de um conceito mental, de uma fantasia. Nada mais que isso. E que pode não guardar nenhuma concordância com a origem real da nossa estrela. A verdade sobre como o Sol nasceu é apenas uma. Hipóteses podem haver muitas, mas o fato concreto de como isso se deu é uma coisa singular. Da mesma maneira que uma pessoa não pode ter nascido ao mesmo tempo no Brasil e nos Estados Unidos. A pessoa é brasileira e americana ao mesmo tempo. Nasceu em 2 lugares. Isso não existe. Nós nascemos onde nascemos, vivemos onde vivemos, e a nossa história de vida é apenas uma. Nas nossas vidas, ou uma coisa aconteceu ou não aconteceu. E o mesmo vale para a história da humanidade e para a história do universo. A verdade é uma coisa radical, total e definitiva. Ou uma coisa é verdade, ou simplesmente não é. Isso de acreditar que existem muitas verdades é um sinal de total desconexão com a realidade. E, por consequência, uma total desconexão, um sinal de total desconexão, inclusive com a sanidade. As teorias, elas geram uma única coisa, crenças. E as crenças, elas são verdades emprestadas, que não a nada conduzem. A real sabedoria de uma pessoa ela está naquilo que a gente experimenta por nós mesmos, de forma direta, longe dos conceitos, longe de complicações mentais. A sabedoria é uma experiência, do mesmo modo como quando a gente coloca a mão no fogo e descobre que queima. O crente e o ateu, eles são 2 faces de uma mesma moeda. O crente, ele crê no divino, mas ele nunca viu ou experimentou. O ateu crê que o divino não existe, mas ele tampouco sabe. O ateu nada mais é do que um crente na forma negativa. Ele crê que não existe. E aí eu cito novamente o Victor Hugo, com uma ótima frase. Crer ou não crer são 2 faces da mesma moeda, a ignorância. Acreditar e saber são 2 coisas completamente distintas. O religioso dogmático, ele acredita em Deus. Jesus Cristo acredita em Deus? O que vocês acham?
A resposta é não. Jesus não precisa crer, ele sabe. Moisés acredita em Deus? Não, Moisés sabe. Ele recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. É distinto crer e saber. Alguém poderia dizer, bom, mas para eu poder experimentar, primeiro eu preciso acreditar. Primeiro precisa passar pela crença de que é possível experimentar aquilo. É verdade, correto. Se uma pessoa, por exemplo, quer ser mais saudável e quer abandonar o sedentarismo, enfim, ela deve primeiro chegar a acreditar que o exercício físico pode trazer um resultado excelente para a saúde dela. E uma vez que ela acredita que um esporte ou uma academia, ou seja o que for, pode trazer um corpo mais forte, mais ativo, ela se encaminha para o esporte que ela escolheu. Sem dúvida. Primeiro, precisa acreditar que é possível. Mas, ao mesmo tempo, se a gente acredita que o exercício físico melhora o corpo, mas a gente não vai além de acreditar e a gente continua deitado no sofá, lendo sobre os benefícios do exercício, sem transformar essa crença num ato concreto e disciplinado, é evidente que somente a crença no exercício não vai mudar uma única fibra do nosso corpo. E aí a gente pode estender essa lógica, essa premissa para todas as áreas da nossa vida. O fato de eu acreditar que eu vou receber um salário no final do mês apenas porque eu acredito, mas eu não trabalho, é absurdo. Acreditar que vai surgir uma carreira brilhante na minha vida e isso vai nascer assim porque sim, sem esforço, sem sacrifício, é absurdo. Chegar a acreditar que eu vou percorrer muitos quilômetros caminhando, mas eu estou sentado, seria uma loucura. Por mais que eu acredite muito que eu esteja caminhando. É a isso que se refere, por exemplo, quando fala o apóstolo Tiago, na sua epístola famosa, quando ele fala sobre fé sem obras. Que fé sem obras é uma fé morta. E aí aqui eu cito o apóstolo Tiago. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Está lá em Tiago, capítulo 2. Não há como a gente viver uma vida espiritual apenas porque a gente acredita que está vivendo. E porque eu acredito nos livros sagrados. Por muito tempo, a humanidade confundiu crença com fé. E isso é um equívoco enorme, porque são duas coisas completamente distintas. Ler e reler diversas vezes o cardápio de um restaurante vai matar a fome de alguém? O que mata a fome é o ato concreto de comer. A vida real, inclusive a espiritual, ela se desenvolve no cenário da existência por meio de ações concretas, por meio de realidades manifestas. Intenções, crenças, conceitos mentais, eles não realizam nada sozinhos.
A crença pela crença, ela não possui nenhum valor, nem físico, nem metafísico. Só possui valor a crença que nos conduz a uma ação. E aí, uma vez que a gente age, uma vez que a gente coloca à prova a nossa crença, aí a gente passa a experimentar por nós mesmos. E quando a gente experimenta por nós mesmos, a gente abandona o terreno da crença para poder adentrar o terreno maravilhoso da sabedoria. É assim como a gente adquire isso que se chama sabedoria. Assim a gente adquire isso que se chama fé. Essa que é a lição maravilhosa que nos deixou São Tomé, quando colocou o dedo na ferida do Cristo. O que ele está nos dizendo com isso? Que não basta acreditar. A gente precisa se tornar um investigador. E a gente precisa experimentar por nós mesmos a verdade sobre a vida espiritual. Fé não é acreditar. Fé é a vivência real, direta da vida espiritual, aqui e agora. A vivência disso se chama o mundo metafísico. É poder ver, tocar, cheirar, degustar, testemunhar a realidade do Espírito Universal de vida. Não porque a gente tenha lido ou deixado de ler, não porque a gente tenha escutado sobre a vida espiritual de quem quer que seja, não porque a gente acredite ou deixe de acreditar nisso ou naquilo, mas porque a gente experimentou por nós mesmos. Daí que o Cristo diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. Está lá em Mateus 17. Ora, mas não existem pessoas no mundo que acreditem no Cristo, nem ao menos um grão de mostarda? Claro que existe. Pessoas que acreditam, são muitas. Multidões de pessoas que acreditam. Montanhas de crenças. Mas e fé? Quantas? A linguagem bíblica, ela é uma linguagem que ela expressa por meio de símbolos, por meio de alegorias, um conteúdo espiritual que é extraordinário. E esses símbolos, esse conteúdo espiritual, ele apresenta um conhecimento que aponta para uma coisa concreta, para algo concreto, conectado à realidade. Ele aponta para algo prático, a ser feito e experimentado aqui e agora, na vida real, aplicado no âmbito da nossa vida diária e a nossa natureza anímica. E aí o praticante disciplinado e assíduo vai experimentar, vai adquirir isso que se chama fé. Porém, a linguagem utilizada pela Bíblia é uma linguagem alegórica, são símbolos. O que nós vemos ali e que a humanidade, lamentavelmente, se acostumou a traduzir, a interpretar isso de forma literal, são aspectos, são símbolos da nossa própria psicologia. Ali, tudo que nós vemos naquelas histórias bíblicas são coisas reais, profundas, que fazem parte da nossa vida espiritual. E ali nós vemos elementos que estão dentro de cada um de nós. E a gente precisa saber interpretar, saber o que eles significam e o que a Bíblia está nos orientando. É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesses vídeos, nessas aulas, e pouco a pouco a gente vai desvelar e apresentar para vocês qual é esse espírito que vivifica a palavra, esse conhecimento sagrado, eterno, profundo, que está por trás desses símbolos bíblicos
e que falam de forma direta com a nossa própria consciência e com a nossa própria vida espiritual. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Sejam bem-vindos e até a nossa próxima aula.